Bom dia, internauta. Hoje são 4 de junho de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. É um vídeo destinado principalmente aos ateus, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, em deuses, e que gostariam de obter mais conhecimento acerca desse estudo, acerca da descrença. E também é um vídeo destinado a qualquer pessoa. Aqui não há lugar para intolerância, fanatismo, ódio, raiva. Não há. Então, se você, internauta, é uma pessoa que é crente, que acredita em Deus, em deuses, nada o impede de assistir a este vídeo. Nada. E no finalzinho, caso você queira fazer algum comentário, o YouTube é democrático, oferece esse espaço ao usuário. Escreva ali alguma coisa, mande para mim e eu responderei a você. Tá? Pois bem, tenho dito com frequência em meus vídeos acerca de religião que o ateísmo é 100% certeza, porque é baseado na ciência, na história e, por incrível que pareça, na própria teologia. Já a religião é pura fantasia, é pura ilusão, é pura superstição. Pois bem, neste vídeo volto aqui a fazer uma explanação acerca da crença em deuses. Já em vídeo passado comentei sobre esse assunto, tá? Volto aqui porque o internauta chamado Rodolfo Dias, ele me escreveu alguma coisinha dizendo que gosta dos meus vídeos, que está assistindo aos meus vídeos sobre religião e que ele adorou lá um assunto sobre porque as pessoas acreditam em Deus Y, em Deus X, e ele queria que eu fizesse aqui mais uma explanação, que ele adorou, e que ele achou muito interessante a minha ideia. Primeira coisa, internauta Rodolfo Dias, primeira coisa, eu não trabalho aqui com ideias minhas, não, porque ideia é uma coisa privativa, não é? E às vezes ideia é apenas uma ideia, que não é verdadeira, que não corresponde a fatos, não é isso? Aqui não. Eu jamais iria fazer um vídeo para expor ideias minhas. Não. Eu não trabalho com ideias minhas. Eu trabalho com ciência, com história e, por incrível que pareça, com a própria teologia. Eu trabalho com provas, com fatos, com evidências. Eu não trabalho com ideias minhas. Então, o que eu disser aqui não são ideias minhas, mas sim a pura verdade estudada, comprovada pela ciência, pela história e, por incrível que pareça, pela própria teologia. Portanto, aí não trabalho com ideias minhas. Aqui é a pura verdade. Por exemplo, quando eu digo assim, a Lua é um satélite natural da Terra. Isso é ideia minha? Não é. Isso é ciência. Isso é ciência, não é ideia minha. É a mesma coisa quando eu digo, os homens criam os deuses. Os homens são os criadores de deuses, de religiões. Isso é ideia minha? Não é ideia minha. É a ciência que prova, é a antropologia que prova, é a sociologia que prova. Portanto, aqui, que fique bem claro, eu não trabalho com ideias minhas. Trabalho aqui com a verdade, com a ciência, com a história e com a própria teologia. Pois bem, o Rodolfo Dias aqui quer que eu volte aqui a fazer uma explanação, porque as pessoas acreditam em Deus Y, em Deus X, enfim, em vários deuses. Por quê? Por que essas crenças? Por que são vários deuses? Por quê? É simples, eu já expliquei aqui. Vou novamente para atender ao pedido do internauta Rodolfo Dias, Muito bem, então veja aqui. Eu vou explicar agora direitinho por que as pessoas acreditam em deuses diferentes e não os mesmos deuses, ou o mesmo Deus. Por quê? São deuses diferentes. É simples, a ciência explica isso. A antropologia, a sociologia e a psicologia, tá? Antropologia, sociologia e psicologia. Eu vou aqui com a antropologia e a sociologia, tá? Muito bem. Veja,
Hoje, ano 2013, ó, 2013, não estamos neste ano? 2013. Pois bem, atualmente existem no planeta Terra 10.000 religiões, ó. Pronto. 10.000 religiões. Muito bem. E quantos deuses existem no planeta Terra? Quantos deuses? Ora, mais de 1.000 deuses. Veja. Mais de 1.000 deuses existem em todo o planeta Terra hoje, ano 2013. Isto aqui prova que o homem cria religiões, e religiões diferentes, e que o homem cria deuses, e deuses diferentes. Agora, por que a população geral, no mundo todo, 7 bilhões de habitantes, por que não acreditam, esse povo não acredita apenas em um Deus? Ou por que eles não acreditam em vários deuses, mas os mesmos deuses? Por que deuses diferentes? É bem simples. A sociologia explica. Vamos aqui. Muito bem. Vou apagar aqui agora e eu vou explicar uma coisa. Aqui no Brasil, pronto. Aqui no Brasil, a quase totalidade da população brasileira é formada por religiosos cristãos. O cristianismo, a religião cristã. Agora eu pergunto, será que o povo brasileiro leu todas essas 10.000 religiões e escolheu o cristianismo? Foi assim? O povo leu as 10.000 religiões existentes hoje no mundo. O povo brasileiro leu as religiões, uma a uma, e escolheu o cristianismo. Foi assim? Diante dos 1.000 deuses que existem hoje no planeta Terra, 1.000 deuses criados por vários povos, muito bem, o povo brasileiro, será que o povo brasileiro estudou direitinho esses 1.000 deuses e escolheu o Deus Javé dos hebreus, o Deus Jeová, e como profeta Jesus Cristo? Será que foi assim a escolha do cristianismo no Brasil? Não, não foi. E o que mostra a ciência? O que mostra a sociologia, que é o estudo das sociedades? O cientista, ele entra numa sociedade para estudar ali os fenômenos. E um deles é o fenômeno religioso. Então o cientista é que estuda isso. O sociólogo e o antropólogo. Pois bem, ora, a sociologia nos diz, a ciência nos diz que a escolha dos deuses não é uma escolha natural, não é. É uma... cada religião, ela vem como imposição. Como imposição. E é a cultura, ou seja, são aqueles movimentos culturais dentro de uma sociedade, aqueles movimentos que trazem, que definem a crença de um povo, seja em relação aos deuses, seja em relação às religiões. Muito bem, então o cristianismo aqui no Brasil é uma religião hoje, vamos assim dizer, que congrega o maior número de fiéis. Não é porque isso foi uma escolha individual de cada cidadão, não. Não. Deve-se isso a um fenômeno que a sociologia explica. O cristianismo hoje é a religião no Brasil que congrega o maior número de fiéis, porque isso aí foi um empréstimo cultural que veio de longe, veio lá de Portugal. Eu já expliquei isso aqui em vídeo anterior. Muito bem, ora, no dia 22 de abril de 1500, chegaram aqui os portugueses, né? Pedro Álvares Cabral e as 13 caravelas. Pois bem, aqui no território brasileiro havia o quê? Os índios, não é isso? 5 milhões de índios, né? A estimativa aí, 5 milhões de índios.
E esses índios, eles tinham a sua cultura, eles tinham várias línguas, várias religiões, vários deuses, porque os índios eram politeístas. Eles também criaram os seus deuses. Eles tinham a forma como eles pintavam o corpo, a forma como eles se alimentavam, etc. Correto? Muito bem. Ora, e o que chegou aqui? Chegou aqui o povo branco, o português, não é isso? Portugal, Pedro Álvares Cabral, não é isso? Pero Vaz de Caminha. Pois bem, ora, os portugueses trouxeram para cá a cultura de Portugal, o que é óbvio. Ou seja, a cultura portuguesa infiltrou-se em território brasileiro e ali ela destruiu a cultura dos indígenas. Você entendeu? É por isso que o povo brasileiro hoje é um povo cristão, em sua quase totalidade. Porque o cristianismo foi imposto. Ele não foi uma escolha, ele foi imposto. Veio de Portugal para cá. Os portugueses trouxeram a língua portuguesa que nós falamos hoje, devido a isso. Se os portugueses não tivessem chegado ao Brasil em 22 de abril de 1500, ou seja, se o homem branco não tivesse invadido o território brasileiro e tivessem ficado aqui apenas os índios, hoje eu seria um índio. Estaria aqui falando várias línguas indígenas e nunca a língua portuguesa. Se eu estou falando hoje a língua portuguesa, é porque essa língua foi trazida para cá no dia 22 de abril de 1500. É por isso que eu falo a língua portuguesa hoje. E é por isso também que o povo brasileiro é, em sua quase totalidade, um povo cristão. Porque os portugueses trouxeram a língua portuguesa, trouxeram a religião cristã, católica, apostólica romana, o cristianismo, eles trouxeram, né? Lembra do Frei Henrique de Coimbra, que celebrou a primeira missa aqui no Brasil para os índios? Os índios não sabiam o que era aquilo, não. A missa foi celebrada 4 dias depois, ó, no dia 26 de abril de 1500, a primeira missa. Frei Henrique de Coimbra, viu aí? Então os índios não entendiam nada sobre aquilo, eles não conheciam. Então o cristianismo veio para cá imposto. E foi imposto realmente. Os índios foram obrigados a deixar seus credos, suas religiões, seus deuses, suas crenças, para aderirem ao cristianismo trazido pelos portugueses. Então veja, a escolha de um Deus, quando um povo adora um Deus, ou vários deuses, não é, no fundo, uma escolha natural. Não, ela é imposta. E aí está o exemplo aqui no Brasil, bem claro. Isso é ciência, é sociologia que explica isso. E é a pura verdade. É a pura verdade. Por exemplo, se no dia 22 de abril de 1500, em vez de os portugueses, tá? Vamos aqui dizer, se no dia 22 de abril de 1500 tivessem chegado aqui ao Brasil, o povo do Irã, onde hoje é o Armu Ahmadinejad, não é isso? Muito bem. E se fosse aqui o povo do Irã, chegando ao Brasil, nesta data, trazendo a cultura deles, o que aconteceria hoje aqui no Brasil, ano 2013? Ora, a quase totalidade do povo brasileiro, a sua quase totalidade, seria adepta do islamismo, porque o islamismo é a religião oficial lá no Irã. Então, se eles tivessem descoberto o Brasil em vez dos portugueses, ora, aqui hoje o povo brasileiro estaria adorando, sabe quem? Estaria adorando o Deus Alá. Estaria lendo o Alcorão e não a Bíblia. E estaria adorando o profeta Maomé e não Jesus Cristo. Você entendeu, internauta? É simples um empréstimo cultural. Ou seja, se um povo escolhe Deus A, B, C, Y, se o povo escolhe, isso não é uma escolha natural. Se ele estudar o fenômeno antes, ele vai descobrir que é mais uma imposição, tá? Então é a cultura que cria as religiões e que cria os seus deuses. É a cultura, é o lugar onde a pessoa nasce e ali onde ela vive.
Isso é bem claro, qualquer pessoa entende. Por quê? Porque é ciência, é a prova, é o estudo, é a pesquisa séria sobre os povos. É por isso que hoje, no Brasil, o pessoal adora mais a religião cristã, o cristianismo. Porque foi essa religião que chegou aqui e que foi imposta. Se tivesse chegado aqui outra religião, o caso aqui o Irã, tivesse descoberto o Brasil, descoberto o Irã, hoje aqui a quase totalidade do povo brasileiro, a quase totalidade, seria adepta do islamismo. Estaria adorando o profeta Maomé e estaria lendo o Alcorão. É simples entender isso, não é? É uma cultura entrando em outra cultura. E quando essa cultura tem mais força, poder de fogo, aí ela consegue manipular a outra cultura. E foi isso que fizeram aqui com os índios, aqui no Brasil, né? Eles foram massacrados, né? Massacrados em tudo, e até na sua cultura. Foram massacrados. Eles tiveram que abandonar as línguas indígenas para falarem a língua portuguesa. Eles tiveram que deixar de adorar seus vários deuses, com suas várias religiões, para adorar apenas um Deus único, né? O Deus Jeová do cristianismo. E os índios tiveram que abandonar também todos os seus ritos, cara, todas as suas crenças, para adorarem forçosamente ao cristianismo. Essa é a grande verdade, é um empréstimo cultural. Então, os povos acreditam em vários deuses, criam vários deuses e deuses diferentes. Não são deuses iguais. Em todo o planeta Terra, hoje, nós temos mais de 1000 deuses. Nos continentes, na América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, África, Oceania, na Austrália, tribos e tribos nós temos aí, ó, e muitas tribos que não têm nem contato com o mundo civilizado e têm ali as suas religiões, os seus deuses, porque o homem cria deuses, cria religiões, cria rituais, cria crenças. Isso é bem simples de uma pessoa entender. Isso é ciência. E qualquer pessoa bate o olho já vê, bate o olho já vê. É assim que se acredita em Deus. É assim que se acreditam em deuses. Os deuses estão aí para todos os gostos. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje a quase totalidade da população é cristã. Por quê? Porque foi aqui que chegou o cristianismo. E ele foi imposto. E ele veio para cá de 1500 até hoje, ano 2013, de geração a geração. Certo? Pais passando o cristianismo para os filhos. E os filhos para seus filhos, e filhos de filhos de filhos, até hoje. É por isso, o fenômeno religioso é bem simples de ser explicado. Então é isso, quando um povo acredita num Deus, ou em deuses, porque hoje no planeta Terra nós temos monoteísmo, também temos politeísmo, né? Pessoas que acreditam em várias divindades, criam essas divindades e acreditam. Pois bem, tudo isso significa o quê? Que o homem é que cria os deuses. E o homem cria esses deuses à sua imagem, ou seja, a imagem do homem e a sua semelhança, a semelhança do homem. É por isso que os deuses são diferentes, né? Você tem Brasil, você tem Canadá, você tem tribos africanas, tribos asiáticas, né? Tribos australianas, você tem América, tudo. Pois bem, você tem ali N deuses, né? N deuses, porque o povo adora criar deuses. Pois bem, ora, e são deuses diferentes, não são deuses iguais, são deuses diferentes. Por quê? Porque são criados à imagem e semelhança de cada povo. Assim como os deuses e as religiões são diferentes, as línguas também são diferentes. Você pega uma tribo lá na África, né? São várias línguas, várias tribos com várias línguas. Olha aí, diferentes. Aqui no Brasil é a língua portuguesa. Em tribos aí africanas, australianas, você tem várias línguas, você tem ali também várias religiões.
né? E aqui você tem o quê? O cristianismo. Lá são várias religiões, menos cristianismo. Você tem também vários deuses. Lá são vários deuses. Aqui você adora apenas um, o Deus Jeová dos hebreus. Olha aí, tudo é diferente. E assim a diferença está não só na língua, como também na religião, nos deuses, no modo de se vestir, no modo de se alimentar. As diferenças são visíveis, palpáveis, tocáveis, não é isso? É assim. Então, cada povo vai criando seus deuses e suas religiões, a sua imagem e semelhança. É por isso que os deuses não são iguais, são diferentes. Porque os povos são diferentes. Não é? Coisa linda, né? A ciência. Pois bem, então aqui está a pura verdade, né? A pura verdade. O Deus do cristianismo é o mesmo Deus do povo da Bíblia, lá do Velho Testamento, o povo hebreu, o povo de Israel. Pois bem, é uma religião monoteísta, acredita apenas em um Deus. Só que este povo, o povo hebreu, acreditava em vários deuses e depois houve a mudança, né? Passou a acreditar em apenas um Deus. Pois bem, esse Deus do cristianismo é o mesmo Deus do povo de Israel, lá da Bíblia cristã, né? Do Velho Testamento. É o mesmo Deus. Como aquele povo era altamente ignorante e violento, é por isso que o Deus da Bíblia é puramente ignorante e violento. Isso aqui depois eu vou mostrar de Gênesis até Apocalipse, até incluindo o Novo Testamento, tá? Mostrando aqui. Pois bem, então o povo hebreu criou o Deus deles, que é o Deus único depois, né? Já que era um povo politeísta. Criou, pois, um Deus monoteísta, é isso? Apenas um. E esse Deus aqui dos hebreus nasceu por volta de 1800 a.C., certo? Entre o lugar, foi na Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates. Segundo a Bíblia, lá Abraão, que é uma figura lendária, nunca existiu Abraão, se encontrou com Deus, né? E Deus fez o convite para que ele saísse de sua terra, que é uma aldeia chamada Ur, que hoje é o Iraque. E ali Deus prometeu a Abraão muitas terras, né, para toda a descendência dele, não é isso? Isso é pura lenda. Deus não existe e Abraão nunca existiu, mas é lenda. Pois bem, e Abraão ali estava localizado na aldeia chamada Ur, né, que hoje é o Iraque. Então, o Deus do cristianismo nasceu por volta de 1800 a.C., certo? Num lugar chamado Mesopotâmia, região entre rios, os rios Tigre e Eufrates, né? Na aldeia Ur, que hoje é o Iraque. Ali nasceu o Deus único, Jeová, dos hebreus e dos cristãos, naquela data, 1800 a.C. Portanto, aí está provado cientificamente que o povo cria deuses, cria suas religiões, cria suas línguas, cria seu modo de se vestir, cria tudo. É o homem que é o grande criador. Portanto, aí, amigo internauta Rodolfo Dias, espero que você tenha entendido aí como é que as pessoas escolhem os seus deuses, né? Aí está a explicação. Linda, científica, pura verdade. Pura verdade. Muito obrigado.